Fala, campista! Como é que vocês estão? Nós estamos super bem e muito felizes de ter a companhia de vocês nesse mais um Acampcast, o seu podcast de campistas para campistas, trazendo as pessoas mais interessantes com histórias que podem levar à conversão de muitas pessoas. Apresentando esse podcast hoje, eu, Alex Alves, e do meu lado, meu brother. Fala aí, Salai. É isso aí, Alex. Hoje, mais do que nunca, como diria o filósofo, nós temos um convidado aqui espetacular. Rapaz, você vai ver. Você que está aí assistindo, não perde. Não saia daqui, porque vai ser realmente um episódio diferenciado. Isso. E para começar, ô Matheus, solta aquela vinheta esperta aí. Aí, voltando agora ao nosso podcast, vamos começar com a nossa apresentação do nosso convidado, Salai. Rapaz, é isso aí. Esse menino aí, que a gente vai conversar com ele hoje, é um menino. Menino novo? É um menino, rapaz. É um menino, mas aí tem muita experiência e muita bagagem. Coisa para passar para nós hoje. Ele é paulista, mas é criado em Cambé, aqui na cidade de Londrina. Ele começou a vida dele como religioso através de uns corais que ele cantava. Em 2019, ele ganhou um prêmio. 2018, ele ganhou um prêmio no Ralléu de Maringá, de melhor música. Olha, o cara, então ele é músico. Em 2019, ele é músico. Em 2019, ele concorreu a um prêmio que é um dos maiores prêmios musicais do Brasil, que é o Louvemos ao Senhor. E aí lançou CD, EP, e hoje ele está aqui para contar um pouco dessa história, da missão dele. Nós temos um prazer imenso de receber aqui nosso amigo Lucas Lima. Lucas, obrigado por estar com a gente aqui, Lucas. Boa noite, que alegria estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da minha história, né, para todos que estão acompanhando esse podcast maravilhoso e que de alguma forma nós possamos alcançar os corações, né, que esse é o objetivo que vocês têm aqui, que nós temos, que é falar o nome do Senhor e poder alcançar a cada um. Exatamente. Ô Lucas, mas para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria uma pergunta fácil de responder. Conta um pouquinho da história, quem é o Lucas Lima? O Lucas Lima como o irmão falou, é nascido em São Paulo, capital. Vim para o Paraná após meus pais se separarem, né? Uma infância meio difícil, meio complicada. Com a separação dos meus pais, nós viemos parar em Cambé, né? Na cidade aqui do ladinho de Londrina. E desde então comecei a caminhar, conheci a catequese pela escola que eu estudava. E a partir daí, como o irmão falou, participei dos coraizinhos, comecei a cantar na missa. Depois de um tempo me afastei um pouco de Deus, mas logo ele me trouxe de volta. E aí eu comecei a desbravar esse ministério que o Senhor me deu, que é da música, né? E comecei a cantar, comecei a compor, participar de algumas coisas, como alguns festivais, né? E a partir daí Deus falou, é daqui para mais que eu quero para você. E assim foi. Eu coloquei o passo, Deus colocou o chão, e aí estamos evangelizando já há 4 anos com a música, como cantor e missionário católico, pregador. Já rodamos mais de 9 estados pelo Brasil, alcançando muitos corações, muitos testemunhos, e é só o começo, porque Deus tem sempre mais para nós. Com certeza. Ô, Lucas, mas se a gente for... Lógico, você passou um resumão aí da tua história, de quem é o Lucas, mas se a gente fosse elencar hoje, qual foi o primeiro grande episódio seu de experiência de fé? Qual foi? Olha, de experiência de fé, eu gosto muito de contar, que é um pouco diferente. A minha mãe, ela é evangélica, a minha mãe é da igreja presbiteriana, e quando nós viemos para o Paraná, eu conheci a catequese pela minha escola, que o nome da escola chamava São José. E os meus amigos todos faziam catequese. Eu falei, eu quero fazer também. E aí eu me batizei na igreja católica com 12 anos de idade. Olha então, só. Já era grandinho, esse foi o primeiro, assim... E a sua mãe segue da presbiteriana normal? Segue, sempre me apoiando, sempre permitindo, né? É minha intercessora, gosta muito da missão, ela é apaixonada pelo trabalho que eu faço. Em algum momento da vida dela, ela se encontrou na igreja evangélica. A tua família toda é evangélica ou só a sua mãe? Minha família toda católica. Toda católica. Só a sua mãe que é evangélica? É só a minha mãe. Na verdade, a influência, eu vejo hoje que a influência da missão, e eu como missionário, tenho influenciado meus irmãos, minhas sobrinhas. Isso é uma graça muito grande que eu tenho. Legal. Então ali a primeira experiência que eu posso dizer é o meu batismo, minha primeira Eucaristia, e até o meu crisma. Escolhi os meus padrinhos esses que foram de batismo, foram de crisma e foram de casamento também. Sou casado há 2 anos. Então, foram eles que me indagaram na fé católica. Eles padrinhos têm responsabilidade, hein? Vixe, eles têm. Na verdade, aí é assim, é um entendimento do padrinho, né? Exato. Isso é muito importante, né? Se a gente for elencar
pelo ponto de vista catequético e teológico, né, o padrinho ele devia ser o mesmo, em todas as etapas da vida, né? Porque já que você está confirmando, opa, ok, é que lógico que você escolheu o teu padrinho mais velho, né? Tinha a consciência, mas né? a consciência da importância do padrinho, mas cara, show de bola, Legal, que história. Então essa foi a primeira experiência, sim, com a igreja, onde eu me identifiquei e vi que ali era o meu lugar, né? Era ali que eu tinha que estar. E claro que a vida, a gente vai vivendo a nossa vida, e quando a gente às vezes coloca os nossos sonhos à frente dos sonhos de Deus, a gente às vezes acaba Quebrando um pouco a cara. quebrando um pouco a Sim, cara, sim. lutando, né? Acho que Deus ele dá também esse tempo para a gente escolher algumas coisas que a gente quer, e aquilo que é de Deus permanece, o que não é, não acontece, né? Então tive muitos sonhos. Eu sonhava ser outras coisas, não sonhava ser cantor católico, jamais. Eu sonhava ser jogador de futebol, jogador de vôlei. Eu sempre fui atleta minha vida inteira, até os 20 anos eu era atleta de voleibol, joguei campeonatos nacionais. Olha só. E aí com 20 anos que eu vi que não vai dar, não é isso aqui para mim. Eu não sou tão Não- bom não assim. sou assim. Aí foi aí que eu voltei para minha cidade de Cambé, comecei a frequentar grupo de oração, e no grupo de oração Deus começou a trabalhar em mim esse ministério, né? Esse desejo de ser missionário, esse desejo de sair em missão, e a partir daí eu fui dando sequência. Em que momento, Lucas, que a música entrou na sua vida? Olha, a música, desde muito pequeno, eu sempre gostei de música. Eu sempre gostei de música, eu era diferente, eu era uma criança que gostava de música romântica. Olha só. Sertanejo, Guilherme Santiago eu ouvia. Cara, eu gostava da sofrência de Guilherme Santiago, cara. Eu falava Azul, Chovendo Estrelas. Ai, Cara, eu lembro que eu tinha um Discman, eu escutava aquilo. E meu irmão e minha irmã falavam, cara, por que você tá escutando essas coisas? Então, assim, eu sempre gostei de música, mas não... E aí, com o meu primo tocava violão. Sim. E aí, eu via ele tocar, falei, não, quero aprender esse negócio. Quantos anos você tinha? Eu tinha, quando eu via meu primo tocar violão, eu tinha uns 14 anos, 14 para 15. Aí eu falei, não, eu quero aprender. Aí eu voltei para São Paulo nessa época. Eu fiquei sim. mais 2 anos em São Paulo com a minha mãe, porque ela não conseguia emprego aqui no Paraná. Voltei com ela e nesse tempo em São Paulo eu arrumei um professor e fiz aula de violão, aprendi a tocar violão. E aí que eu comecei, cantava música pop, sertanejo, tudo. Só que aí eu já comecei a cantar algumas coisas de igreja, né, também. Entendi. A tua música, então, foi muito pouco secular, vamos falar assim. Pouco Sempre tempo. foi bem dentro da igreja. Hoje mesmo, assim, Teu talento. eu não escuto, eu não tenho muitas influências seculares, hoje eu não sei de nada de música secular, graças a Deus, né? Às vezes as pessoas falam, você tem que ouvir para você produzir, para você Sim, pensar. referências, né? Em Isso, tem alguns que ter as sentidos referências, musicais, mas né? eu prefiro ter a referência daquilo que é bom dentro do que é de Do meio Deus. católico. Do meio católico ou até o protestante, né? Eu uso muitas influências de sonoridade, de coisas que agregam para trazer para a nossa espiritualidade, né? Claro. Mas eu não tive muita influência, não. Eu acho que no máximo Guilherme Santiago. Você falou aí, a parte romântica. Aí, Renan! O nosso produtor aqui também é um homem sertanejo. Ele gosta de sertanejo. Homem do campo. O homem do campo aí. E vamos falar assim, então, essa parte mais romântica também te influenciou um pouco nas suas músicas hoje? Você acha? Acho que não. Não? Eu acho que não. Até porque eu não sou uma pessoa romântica. Minha esposa fala, você não é nada romântico. Realmente, eu não sou um cara romântico. Nessa questão, assim, não influenciou tanto, né? Eu tenho, assim, a minha parte musical, ela é mais voltada para o louvor, para a experiência. Eu friso muito isso, em você ouvir a canção e ali você ter uma experiência com Deus. Até por isso que eu uso muito as influências do gospel, que são os pads, que é o worship, né, que fala em adoração. Sim. São essas ambiências, sonoridade, uma preparação ali para levar você a rezar. Eu, quando monto minhas pregações, quando eu vou rezar, eu ponho um padzinho de worship, fico ouvindo, e aquilo me inspira de um jeito, e eu começo a escrever, e Deus começa a falar comigo. Então, eu utilizo isso nas minhas músicas. Legal. Eu acho que a colocação da Alex nesse sentido também é pelo fato de que a gente conversou uma vez com o Diego Fernandes, e ele tem uma referência muito forte do rock. Né? E ele mesmo diz, né? A minha inspiração é o Charlie Brown. Ele mesmo fala, né? Nesse sentido. É lógico que ele tem o contexto das músicas também que te levam à oração, como Eu Não Entendo um Deus Assim, eu Abro as Portas do Seu Coração e tal, enfim. Mas a maioria na sonoridade dele é uma batida, Uma batida algo mais pro rock, né? Mais pro rock e tal. O teu lado, ele é um pouco mais... mais interiorizado, mais espiritualidade. Exatamente. É mais espiritualizado. São boas. E como pregador, como a serviço da obra de Deus, como que você poderia falar para as pessoas hoje, falar assim, eu quero trabalhar para Deus,
eu quero me colocar à disposição da obra de Deus. Não é fácil. Não. Como que a pessoa ela pode se preparar, que ela pode se sentir que para começar a trabalhar? Olha, eu vou dar um exemplo para a galera que está nos acompanhando. Eu tinha muito medo de falar em público. Quando eu cantava no meu grupo de oração, a gente fazia missão, eu só tocava violão e cantava. Se tivesse que falar um abraço do teu irmão, eu já não falava. Ei, Gabriel, aí ó, o recado para você. Eu morria de vergonha. Não falava nem... Pessoa assim. Vixe, não falava de jeito nenhum. Então, quando eu compus as minhas músicas, participei do festival, a gente ganhou, e aí Deus colocou no meu coração que Ele queria mais, eu estava um dia deitado na minha cama e pensando nisso. Eu falei assim, peraí, se Deus quer mais de mim, eu não posso continuar do jeito que eu sou. Tímido, com vergonha de falar, eu preciso mergulhar águas mais profundas, eu preciso deixar Deus fazer em mim. E foi a partir desse momento que eu falei, a partir de hoje eu não vou ter mais vergonha de falar, mesmo se eu errar. E aí eu comecei a praticar, falar, fazer, animar, conduzir. Pregação, eu ficava, para fazer uma pregação era... Eu tinha que, quando alguém me convidava para uma pregação, era uma semana antes para eu montar a pregação. E a prática fez. Hoje, se você me chamar para pregar amanhã, em 10 minutos eu monto uma pregação. Eu rezo, porque já virou prática, né? Sim, claro. Então, quando a gente coloca... Você que tem o sonho de servir, se você colocar o pé, meu querido, Deus vai pôr o chão para você. Olha que dica você boa. Você precisa ter a decisão, a determinada decisão, né? Buscar a santidade, viver os sonhos de Deus, criar intimidade com Deus, é simples, é só ter decisão. É só o primeiro querer. passo. É o primeiro passo, é só querer. Depois que você querer, deixa que Deus faz o resto. Como é que Jesus falou para Pedro no barco? Senhor, me chama para ir até com você. Vem. Se tiver coragem. Vem. Só ir. E Jesus, ele é assim, né? Ele nos chama, né? E eu acho que a vida religiosa, seja lá como missionário, seja a gente como grupo, como movimento, essa coragem de se transformar e não esperar só a transformação, ela é muito importante no processo de conversão. Com certeza. A decisão é o principal, né? O jovem rico não teve a decisão de seguir o Senhor, ele não conseguiu renunciar. Diferentemente de Mateus, que era um cobrador de impostos também, que ele decidiu, ele falou, eu vou. Ele, ao se encontrar com Jesus e ter a experiência com Deus, eu acho que tudo isso vai de experiência. A pessoa que tem a experiência com Deus, de verdade, ela tem a decisão de seguir em frente. Aqueles que não têm experiência com Deus dificilmente vão conseguir renunciar a isso. Ultimamente agora estou estudando bastante a passagem de Jesus com a samaritana. Vai ter um momento aí próximo, não vai sair até lá, então depois não tem problema do povo escutar. E aí a decisão dela também de seguir a Jesus foi muito importante quando Jesus diz para ela, né? Os prazeres que o mundo te dá, ou seja, você pode beber muito dessa água que está aqui e a tua sede não vai cessar. Mas a partir do momento que ela tomou a decisão de tomar a água que é Jesus, a água viva, e seguir, aí ela tomou a decisão de se converter e deixar aquela vida que ela tinha, né, de maridos e tal e tudo mais. Então, essa conversão que nós temos também, nós aqui, ela passa por esse processo de abandono, né, Lucas? E assim, renúncia, né? Renúncia. E você na vida de missionário, hoje você através da sua missão e tal, como é para você lidar com essas renúncias que o mundo impõe? Sim. A gente sabe que renúncia pelo nome já é difícil, né? Pega a tua cruz e me siga. Sim. A gente já tem, só por falar em cruz, já sabe que é dificuldade, que é tribulação. Mas a gente sabe que a cruz, o final dela a gente já conhece, que é a salvação, que é a eternidade, né? Não é a morte, então né? faz parte, né? A cruz faz parte. Então eu, na minha vida de missionário, renuncio muitas coisas, renuncio muitas vezes o meu trabalho, eu preciso deixar o meu trabalho muitas vezes, o meu ganha-pão para sair e anunciar o nome do Senhor. Eu preciso renunciar muitas vezes a minha família, a minha esposa, o meu relacionamento com ela, a minha casa, o aconchego da minha casa para dormir às vezes onde dá, como dá, comer o que dá, comer a hora que der, que dá, né? Eu renuncio muitas vezes o conforto do meu carro para pegar um busão, para ficar horas em aeroporto, fazer coisas que eu não precisava, mas que para anunciar é preciso esse processo. Esse processo de sofrimento, de dor, de cruz, faz parte para a nossa santificação. E lá na frente a gente vê que vale a pena, né? Então, as renúncias que eu tenho na minha vida, que eu vejo que muitas vezes são poucas, né, deveriam ser mais, todos nós deveríamos renunciar ainda mais, né? Renunciar ao pecado, renunciar a tudo que nos afasta de Deus, sabendo que é um processo que vale a pena, que lá na frente vale a pena.
Né? Paulo precisou ficar cego para enxergar, para renunciar ao que ele vivia. Né? Ele precisou ficar cego. E nós não precisamos ficar cego. Deus nos dá a oportunidade. Olha só, é só você me seguir. Deus nos convida, né? Deus nos chama. Então, a renúncia faz parte e faz parte de todo esse processo, né? E vale a pena. A gente sempre fala que sabe que vale a pena. Legal. As tentações do mundo muitas vezes ainda Com chamam. certeza, sempre chama, sempre vai ter. E as pessoas ainda, assim, os mais jovens ainda, eu acho que são mais fortes ainda. Eu acho que é o público que mais carece da gente anunciar a palavra, falar, jovem, larga o pecado e cola com Deus. É difícil, mas o caminho é o certo. E no final você vai ter seu prêmio. Na verdade, assim, você pegar a história do Lucas, né? Lucas, me permite usar teu exemplo, mas você foi completamente na contramão do que acontece aí, na maioria dos casos, né? A catequese, normalmente, ela afasta o jovem, e no teu caso, ela te reteve, né? Então, eu não sei se também pelo fato das suas amizades te propiciarem isso nessa época, ou alguma coisa nesse sentido, que influencia muito também no caso, né? Mas, na maioria dos casos, é aquele, gente, obrigado, acabou, daqui a pouco eu volto, né? Mas, assim, ao contrário, né? O teu caminho, ele foi escrito de uma forma diferente. E hoje, essa situação de conversão que você diz aqui, cara, é um baita testemunho para quem está escutando, né? De entendimento da fé, quando você tinha 12 anos. Né? Então, já é uma maturidade de fé com pouca maturidade psicológica, vamos dizer assim, para entender a importância disso. Sim, e na minha vida, assim, foram acontecendo fases, como toda pessoa tem as suas fases de vida, né? Então, a minha fase de vida ali na catequese foi um momento onde eu me sentia muito à vontade, eu gostava muito de estar. E, geralmente, até o crisma, a criança participa da catequese, mas chega no crisma, que é o famoso sacramento do tchau. Comigo também aconteceu isso, porque depois de crismar, eu fui viver os meus sonhos. Eu fui estudar, estava na escola, continuei estudando, fui tentar ser atleta, como eu falei, né? Fui tentar viver os meus sonhos. E depois de ver que não era o que Deus tinha para mim, foi aí que eu voltei. Porém, a minha base de catequese fez quando eu voltar me sustentar. Né? Me sustentar e, claro, eu continuar buscando, porque, infelizmente, a gente sabe que a catequese é muito falha. A nossa catequese hoje ela é muito falha na questão de crescimento espiritual. Na verdade, é feito porque tem que ser feito. Né? Então, é muito falha no crescimento espiritual. Então, por isso que o jovem hoje, você jovem que busca estar em Deus, se você ficar só querendo sentir a presença de Deus, não vai adiantar. Você precisa buscar o conhecimento, estudar a Santa Igreja, a Sagrada Tradição, estudar a vida dos santos para você ver como Deus faz e pode fazer na sua vida também. Porque se a gente ficar só no oba-oba, no vem Jesus, não adianta. A gente precisa ter fundamento. Né? A árvore ela é sustentada pelas raízes. Se nós não tivermos raízes, a gente não sustenta a fé, a gente não consegue sustentar. Até quem está na caminhada, né? Porque a gente é miserável, a gente é falho, a gente é pecador. Até quem está na caminhada, muitas vezes, quantos pregadores aí você já ouviu falar que já caiu, padres, que tem, olha o conhecimento que tem e caem. Isso é natural, não é para acontecer, né? Porém acontece, né? Só que uma coisa que eu achei fenomenal uma vez que eu escutei. Cair, pode cair, mas vamos levantar e vamos voltar. São João Paulo II dizia, santo não é aquele que nunca peca, mas aquele que quando cai, tem força para levantar e deixa Deus levantar, né? E a nossa igreja é tão maravilhosa que ela nos dá ferramentas para a gente levantar. Com certeza. A Santa Confissão, claro. A Santa Eucaristia, todos os sacramentos, eu acho que são as ferramentas para você, jovem. Eu quero voltar a ter um contato com Deus? Sacramentos. Volta a frequentar a missa, volta a se confessar, que você vai voltar para o caminho de Deus. Com certeza, como filho pródigo, né? Não importa se você tem gastado os seus bens por aí, os bens de Deus na tua vida, se você tem se machucado, tem se ferido, saiba que Deus está sempre lá, esperando você de braços abertos na confissão, voltar para as coisas de Deus e começar uma vida nova, né? Deus quer nos dar vestes novas, então, mesmo que a gente muitas vezes está afundado no pecado, temos essa oportunidade. Por isso que Jesus veio e se entregou por nós, né? E essa missão, né, de divulgador da palavra de Deus, ela não é uma das mais fáceis, né? Não. Paulo já disse para nós que morrer para mim é Cristo. Então, assim, é importante que a gente tenha esse entendimento de que, né, porque hoje, né, Lucas, depois de 4 anos que você está à frente da tua missão e seguindo isso,
que você ainda vai passar por muita coisa, né? Então, eu acho que você tem essa consciência. Mas, assim, eu queria que você falasse para nós, assim, hoje, qual é o teu sentimento de dificuldade? Por exemplo, hoje, qual que é a tua maior dificuldade hoje dentro da tua missão? Aquilo que você hoje encontra ainda como uma pedrinha no teu pé e fala, eu preciso disso aqui a mais para poder chegar lá onde eu quero ou onde Jesus quer que eu chegue. Então, a gente tem enraizado em nós o pecado. O pecado é o que muitas vezes faz a gente não avançar mais, faz a gente ter medo, né, de seguir. Talvez hoje você tenha um pecado de estimação que faz você sempre falar, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu tenho sempre esse pecado comigo. Todos nós temos o pecado, ele bate à nossa porta, todos os dias a gente peca, né? Então, muitas vezes eu vejo que o pecado, se a gente não se policiar, ele vai travar. Ele trava em muitas situações. Eu tenho muita dificuldade em procrastinação. Procrastinação, deixar para depois as coisas. Eu tenho muita dificuldade de ler livro. Eu não fui criado, minha mãe não me ensinou a ler. Não tive o hábito de ler livro. Então, para mim, hoje eu pregar, para mim, é uma batalha que eu tenho que vencer, porque eu preciso ler, eu preciso estudar. E isso, para mim, é um negócio que, cara, é muito difícil. Até na minha vida profissional também, como personal trainer, é difícil eu pegar para ler. É uma luta que eu tenho interior. Mas por quê? Porque eu não tive isso, né? Então eu preciso... São coisas que às vezes me travam, né? A questão também de mais disponibilidade, ter mais tempo para Deus. Às vezes a gente acaba não dando o tempo que seria o ideal para o Senhor, né? Às vezes a gente coloca outras coisas à frente, mesmo sendo missionário, viu? Mesmo estando na missão, vocês podem ter certeza de que às vezes eu acabo deixando de falar, não, tinha que ser mais para Deus esse momento, esse tempo. A vida de oração, né? Vida de oração, se a gente não tiver uma vida regrada de oração, isso conta muito também lá na frente, e às vezes eu acabo não tendo como eu queria, como eu gostaria. Então são coisas, né, que muitas vezes vão limitando a gente. Vão limitando Deus de fazer mais. Deus ele já tem uma graça derramada na vida de cada um. Mas muitas vezes a gente não está pronto para receber essa graça. Né? Não toma posse ou não está pronto mesmo. E a graça só vai chegar quando você estiver pronto. Se não estiver pronto, não vai chegar. Então, assim, esse processo por exemplo, hoje eu estou há 4 anos na missão, ainda a gente não tem uma proporção nacional de ter um público, das pessoas ouvirem tanto a música, mas eu entendo que é tudo um processo. Claro. E que eu preciso vencer esses processos com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, e entender que lá na frente Deus vai derramar a graça, mas eu preciso primeiro me preparar, eu preciso passar por isso, por essas lutas interiores que eu tenho. Né? Cada um de nós temos lutas interiores que a gente precisa passar para que Deus faça. Ninguém nasce andando. Não, ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce andando, né? A gente tem que cair. Precisa cair, precisa machuca um pouquinho, entender. Os processos são importantes, né? Mas o que importa é a decisão. Eu tenho a decisão de continuar. Pode ser que às vezes eu vá cair, mas pode ser que às vezes eu vou ter minhas dificuldades, mas o que importa é a minha decisão. A minha decisão não volta. Lucas, e nesse caso, a tua família, como ela te apoia? 100%, você falou, eu casei há 2 anos, então quando você casou, você já era missionário. Sim, a minha esposa que me levou, na verdade, assim, porque assim, eu sou da Renovação Carismática. Sim. Eu ainda sou de grupo de oração, faço parte da Renovação Carismática. Então foi na renovação que eu tive a minha experiência com Deus, verdadeira, a minha experiência de falar, é daqui para frente. Então, em 2014, minha esposa, na época namorada, me levou para Canção Nova, eu nem queria ir, cara. Falei, não vou não, vou fazer o quê lá? Não sabia nem que era o terço, o povo rezava o terço no ônibus, o que esses loucos estão rezando toda hora rezando Ave Maria, não precisa disso. E que encontro estava tendo lá, você lembra? Estava tendo ainda o acampamento de Pentecostes. Ainda, justo esse que eu fui. E lá eu vivi um momento de encontro com o Senhor. Né? Um momento assim que a partir daquele momento a minha vida mudou totalmente. Então eu saí de lá querendo mais de Deus. E foi a virada de chave. Então, a partir dali, comecei a caminhar no grupo de oração. Que grupo você participou? Eu era do grupo de oração Ilume, dos jovens da Carol e do Luan, né? Aqueles jovens que faleceram lá em Cambé. Sim. Então, eu fiquei 5 anos nesse grupo. Então, foi ali que eu cresci como cristão e como missionário. Foi ali que começou o meu chamado missionário. E a partir daí que eu dei o sim e o grupo ficou, eu continuei, né? E depois, hoje estou no grupo Fruto Eterno, que foi onde eu fiz todo o meu perseverança, que é a caminhada de conhecimento dentro da renovação. De que paróquia é o grupo Fruto Eterno? Os 2 grupos são da paróquia Santo Antônio. Né, lá de Cambé. Boa falha aí, galera. Opa! Então foi nesses grupos. Aí, isso a minha esposa que me levou. Então, antes da gente casar, eu falei, seguinte, eu já estava com andamento de missão. Eu falei, seguinte, a gente vai casar, mas pode ser que eu fique 1 mês fora de casa. E aí?
Pode ser que eu fique 3 semanas. E ela entendeu. Pode ser que eu fique 2 semanas. E aí, você vai querer ela? Não, vamos embora. Se é o que Deus tem para você, então vamos. Então, assim, aceitou. Às vezes é complicado ficar 10 dias fora, ela sente, normal, vai sentir. Só que ela entende o propósito, que eu não estou indo brincar, não estou indo passear, eu estou indo servir, eu estou indo em missão. Estou indo doar a minha vida, né? Porque a minha prioridade de vida é Jesus. Depois é a minha família, depois é a minha casa, depois é o meu trabalho. É interessante então, que ela bem. acaba sendo missionária. Sim, também. Ela acaba sendo, ela é minha intercessora. Enquanto eu estou, ela está intercedendo por mim. Então, existe isso. E eu vejo que muitos missionários sofrem isso, porque não é combinado dentro de casa, não é conversado, não é... No sábado, né, nos últimos dias, a gente conversou com o nosso amigo Marcelo Trinca, lá de Presidente Prudente, e aí foi muito legal que ele tem uma história não tão parecida com a sua, mas mais ou menos parecida. Ele demorou um pouco mais, né? Ele se tornou católico de verdade no dia do casamento dele. Né? Então, demorou um pouquinho mais. Mas a primeira experiência forte dele foi nessa também, na hora do casamento. E aí ele, não na hora dos votos do casamento, da cerimônia do casamento, ele não prometeu ser fiel à esposa. Ele prometeu ser fiel a Deus. E aí, automaticamente, ele sendo fiel a Deus, ele seria fiel à esposa. E a primeira pessoa que ele falou, quando ele queria recebeu, você precisa me levar, você precisa ser missionário, foi a esposa, e a esposa falou, velho, é isso? Então vai. Então, exatamente isso. Então, dentro da minha casa, hoje com a minha esposa, é super tranquilo. A minha família me apoia muito, minha mãe, meu padrasto, até meu pai, que mora em São Paulo, que é separado dele, ele gosta muito. No começo ele não entendia muito bem, mas agora ele já entende mais, já viu o que é, né, esse chamado. Na parte dos meus irmãos também sempre me apoiam. Todo evento que tem, que eu convido, eles estão lá, firme e forte. Eu vou pregar lá na Conchinchina. Eles sempre perguntam, tem transmissão? Eu mando, eles estão assistindo. Legal. O meu cunhado, marido da minha irmã, vixe, é um dos meus maiores fãs. Ele vê tudo, onde eu estou, ele vê, ele sabe onde eu vou estar, ele sabe o que eu vou fazer. Então, às vezes, eu nem mandei nada para ele, ele estava postando no grupo, onde o Lucas está, não sei o quê, não sei o quê. Aí, que legal. Então, assim, é uma família, graças a Deus, que apoia muito, né? Tanto do lado da minha esposa quanto do meu lado. Isso é importante, para todo mundo que está na obra, no trabalho, a família está do lado. Sim, porque sem a família, é a base. Isso aí. Não, família não tem como, né? Se o cara não tiver a família do lado, não vai funcionar, né? Como diz, Jesus não vai destruir uma família. Ô Lucas, e pensando na questão musical, né? Então a gente estava conversando aqui no começo, e aí lá em 2018 você ganhou o concurso no Ralléu de Maringá. Isso. Aquela música que você cantou lá, era música tua, autoral ou autoral? Autoral, era uma música chamada Amor Inigualável. Amor Inigualável. Ela é o nome do meu primeiro EP, né? Meu primeiro CD, e a partir dessa composição, nesse festival, a partir de 2019, foi quando eu iniciei a missão fazendo o meu EP e começando, né? Tendo a coragem aí de sair nos grupos de oração, sair evangelizando. Divulgando isso aí. Quantas músicas já hoje? Olha, eu tenho já músicas produzidas, lançadas, umas 26 músicas já lançadas. São 2 CDs e mais 4 músicas já lançadas. Porque hoje em dia já morreu o CD. Singles. Hoje é tudo singles, né? Hoje é por singles que a gente faz. Então, as músicas já estão... Quem quiser, inclusive, quiser ouvir, já está lá no Spotify, Deezer. Só colocar lá Lucas Lima, cantor católico. No canal do YouTube, Lucas Lima Oficial BR. Fica o convite para quem quiser. Todas as minhas músicas têm clipe, então você pode ver. Lá tem música de Nossa Senhora, música animada, música de adoração. Vamos lá, ó, de novo lá para você que está aí assistindo, Lucas. Fala para nós lá no Spotify, Lucas Lima, cantor católico, para facilitar a busca, porque tem mais Lucas Lima aí. E no YouTube... No YouTube, Lucas Lima Oficial BR. Lucas Lima Oficial BR. Lá você vai não encontrar. Não é o Lucas Lima dos Santos, não é o ex-marido da Sandy. A gente vai colocar embaixo ali o atalho também, depois ali você vai lá e clica lá e vai cair nas redes sociais dele também. E aí depois, Lucas, desse daí 2019, teve lá o teu EP e tal, e aí em 2020 você foi indicado. 2021. Isso, 2020 eu lancei o segundo CD, aí foi um CD mesmo, o CD Meu Refúgio, né, com 10 canções, e aí o meu EP todo, o meu refúgio, o CD todo, foi indicado ao Troféu Louvemos o Senhor como na categoria de pop, né, música pop do ano. Legal. E aí nós não ganhamos, né, a gente está com Shalom, mas não importa, mas o legal foi a indicação. Lógico. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer várias figuras da música católica, né?
ver um reconhecimento, digamos que um presente de Deus, né? Porque a gente não busca reconhecimento. Logo no primeiro... Mas digamos que né? assim, no primeiro ano de missão Sim, mesmo, porque sim. tinha acabado a pandemia, era aí que eu estava saindo em missão, como missionário, como cantor católico, porque antes eu só saía com o meu grupo, né? Sim. Então eu conto como saindo como Lucas Lima. Então era o primeiro ano e já sendo indicado ao Troféu Louvemos, foi um carinho de Deus, né? Eu quero falar para você que não fez muita diferença no meu ministério ser indicado. Claro. Eu achava que ia fazer diferença, mas não fez. Né? Mas assim, foi Deus me mostrando que falou, foi só um carinho, filho, continua trabalhando que aqui não é assim não. Não é assim que funciona não, tá certo. A obra continua, vamos. E aí depois, Lucas, vieram outros singles. Isso, aí vieram outros singles, né? As minhas últimas 2 canções lançadas foi a Exaltarei, que já está com mais de 135 mil visualizações no YouTube. Nós não temos poder de investimento, eu não tenho poder de investimento, então é na graça de Deus mesmo, é o que as pessoas vão ouvindo. Né, uma música mais de adoração, mais de louvor. E a última, uma música muito especial, que é Maria, Dispenseira das Graças, uma canção de Nossa Senhora, né, composta num retiro muito, muito especial lá em Minas Gerais, na comunidade do Moisés Rocha, filho de João Batista. Foi lá que ele me convidou para cantar, lá para ministrar, e eu compus essa canção, né, onde fala de Maria como a dispenseira de todas as graças. Então tem esses 2 últimos trabalhos, né? Ô, Lucas, e um passarinho me contou que apesar de você não ter feito acampamento ainda, porque você já vai, o bichinho vai picar. Vamos pegar ele para fazer, né? Não, vamos fazer O Astromar, meu amigo, puxa esse homem pro acampamento. Não, já tá, né? tá certo, e já se, vamos fazer. E se ele não fizer logo, nós já vamos arrebatar aqui, né, Alex? Se o Astromar não levar, né? Compra o Nós passe, já hein? vamos arrebatar aqui já para levar. E nós ficamos sabendo que uma música tua foi música tema de acampamento aqui do lado. Isso, do ladinho. Ali do lado, ali. Aqui do ladinho, no Maranhão. No Maranhão. E como foi? O pessoal te perguntou, te foi atrás de você? Não. Um dia eu recebi uma mensagem na rede social, no Instagram, de um irmão lá da cidade de Estreito, no Maranhão, mandando, cara, essa tua música aqui, tinha um post meu da música, e falou, cara, essa tua música aqui, a gente foi tema do nosso acampamento. Que acampamento? Ele, cara, aqui em Estreito, no Maranhão, não sei o quê. É uma comunidade de mais de 10 mil pessoas, de campistas. Eu falei, nossa, né, que bênção. Aí ele, cara, tem como você mandar um vídeo pra gente falando da sua música? A gente usou como tema e tal. Eu falei, pode deixar que eu mando. Aí eu mandei um vídeo para eles, e aí depois eles passaram lá no reencontro, né, que teve, que eu tô ligado que tem um reencontro aí, né? Tem. Aí teve esse reencontro, e ele passou o vídeo, mandou o vídeo da galera cantando a música. Eu me emocionei bastante. Foi a minha primeira experiência musical no Nordeste. Eu não tinha ido ainda para o Nordeste em missão, então foi a minha primeira experiência musical. Saber que a galera de lá já estava ouvindo minha música. Olha só. Né? E aí, nesse ano de 2023, que eu fui umas 3 vezes para o Nordeste já fazer show, fazer missão, então Deus já... A gente entende que a internet hoje, né, ela é um meio que ela tanto atrapalha quanto ela ajuda também. Mas nesse quesito, ela não dá fronteiras, né? Tira as fronteiras. Ela abre as portas para o Brasil inteiro. O mundo inteiro, na verdade, né? E aí, assim, pensando nisso, Lucas, então, já que essa música foi tema do acampamento, fala pro pessoal lá qual é a música. Qual é a música? Oi, a música. É a música que foi indicada, né? O Troféu Louvemos, a Meu Refúgio. Meu Refúgio. Tá também lá no meu canal do YouTube ou também nas plataformas. Só colocar aí Lucas Lima, Meu Refúgio. Vai aparecer para vocês. A gente fez um clipe no meio da pandemia, em 2020, final de 2020. A hora que deu uma flexibilizada ali na pandemia, a gente gravou um clipe em Cambé mesmo também. Né? Um clipe... A galera tá de máscara no clipe, mas passa um momento de adoração ali muito, muito legal. Então, você que tiver essa oportunidade, você quiser ter essa oportunidade, na verdade, vai lá. Só coloca Meu Refúgio, Lucas Lima, que você vai poder acompanhar essa música. Legal, muito bem. Que legal. Ficamos muito felizes de você estar aqui com a gente, né? Assim, o trabalho do Lucas, ele é avassalador, né? Pelo pouco tempo e conquistar tanto caminho, né? Eu acho que isso ele é prêmio, né, Lucas? Apesar do prêmio da música não ter saído, mas eu acho que o maior prêmio é isso, é o pessoal de lá de longe, né, tá falando de você, tá conquistando novos abrindo novas portas para você. Eu acho que isso é o fundamental. Mas se a gente for pensar nessa questão música e pregação, o que você gosta mais? A música, né? A música. O meu chamado é a música. Mas eu entendo que eu não sou um cantor de teatro. O que é um cantor de teatro? É um cantor onde as pessoas sentam e te vê cantando. Ai, que lindo. Não.
Eu sou um ministro de louvor. Eu nasci, a minha essência é Pentecostes, é levar a espiritualidade para a galera. Então, assim, a minha parte musical é levar as pessoas a rezarem. Então, eu levo muito mais pessoas a rezarem com a música, porque eu vejo que é o meu ministério, do que propriamente com a pregação. Mas eu sinto a necessidade da pregação porque eu preciso ser um missionário completo. Um missionário ele não pode apenas... o missionário não pode apenas cantar, ele precisa saber da palavra, ele precisa saber o que ele está cantando, ele precisa ensinar o povo. O povo é sedento da palavra de Deus, o povo precisa ouvir muito mais do que música. Eu me inspiro, por exemplo, Valmir Alencar. Valmir Alencar é uma referência. A maior referência para mim hoje música é o Tony Alisson, porque ele leva a galera a rezar, não é só cantar. Lógico, é rezar, é fazer o povo rezar. Olhar e cantar, você vai escutar música secular, né? Então, tipo assim, eu vejo como assim. Então, por isso que eu prefiro a música, mas eu sinto a necessidade e a importância. Eu sou pregador, porém, o meu ministério mais forte é a música. E aí, assim, talvez a música que você compôs, que seja a tua favorita, aquela que você mais gosta, talvez não seja a que mais tenha visualizações no YouTube. Mas qual é? Meu refúgio. Meu refúgio. Então né? Deve ser a que mais tem. Não, a Exaltarei tem mais. Exaltarei tem mais. Mas também é muito especial. Mas a Meu Refúgio, ela é porque a Meu Refúgio, ela tem... Não é que a Meu Refúgio, ela tem aquilo que é meu, que é levar a galera a cantar, levar a galera a rezar, sentir a presença de Deus. É uma música que é mais fácil do povo cantar. Né? Então, por isso que ela é a minha preferida, assim, de todas. É boa. Boa música, viu? Uma música para adoração... Para adoração, para momento de acampamento, para momento de entrega, para tema de acampamento, tem. Dá para usar em todas as ocasiões. O pessoal do acampamento pode usar tuas músicas, então? Pode, fica à vontade. Aí, galera do Ministério de Música aí, fiquem atentos. Tem uma música muito especial também que eu gosto, que o nome dela é Viva Jesus, a razão do meu cantar. Essa música seria tema do Ralléu de Londrina de 2020. Olha só. Eu compus para o Ralléu de Londrina, só que a pandemia veio e não teve. Não teve o Ralléu. Só que essa música, ela é uma música bem para frente, tem uma coreografia, e onde eu canto ela, a galera dança, a galera adora. Opa, é uma música também que é muito especial para mim, além da Meu Refúgio, a Viva Jesus. Essa aí dá tema de acampamento. Essa dá, hein? O tema de acampamento normalmente é música mais animada. Não, ela é muito para frente. Tem geração e tem as músicas mais animadinhas, né? E são critérios. Ela é no estilo da Templo Vivo, na dança de Avivamento, ela é nesse estilo, assim, bem... É chiclete mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Vamos passar para a turma aí. Vamos testar. Já temos acampamento aqui 2 semanas, praticamente. Então, nós vamos testar isso aí. Com certeza. Lucas, para a gente ir indo para o nosso final, qual o recado que você dá hoje para aquele jovem que está sentindo queimar no coração dele, arder essa chama de querer divulgar, de querer ser um missionário assim como você? Qual o conselho que você dá para esse jovem ou para essa pessoa, independente da idade, que está sentindo hoje essa necessidade de se tornar um missionário? Olha, o primeiro conselho que eu dou é discernimento. A primeira coisa é rezar em cima desse chamado, se você acha que você tem, rezar em cima, ver se é o que Deus tem para você, confirmações. Eu, antes de me lançar como missionário, eu tive muitas confirmações de pessoas que vinham e falavam para mim, né, em relação ao que eu fazia dentro do grupo de oração. Você tem um chamado para isso. Inúmeras pessoas me falavam. Então, assim, confirmação de Deus. Discernimento, confirmação e não ter medo. Se essas duas coisas acontecerem, meu filho, vai, aguenta firme, né? Põe o pé que Deus coloca no chão, como eu fiz. Eu tive medo de como das pessoas me julgarem, de falar que eu queria, às vezes, aparecer, quer aparecer. Não, eu tive muito medo disso, né? Das pessoas olharem assim, mas se eu ficar pensando no que vão pensar, meu filho, você não sai de casa. Então, se é um chamado mesmo, discernido, confirmado, acompanhado, vai embora. Não tem como dar errado. Uma vez o Dunga falou para mim, Lucas, não tem como dar errado. Persevera. Você está fazendo isso aqui, você está no caminho. É só perseverar. Que uma hora vai acontecer ainda mais. Já está acontecendo, mas acontece ainda mais. Não desanime, vai. Não desanima. É discernimento, né, confirmação e decisão. Essas 3 coisas. Decisão, confirmação e discernimento. Então, aí, anota aí, pega o caderninho. Tem muita gente que... Acontece muito. Tem muita gente que... De novo, Jesus. Derrubando tudo. Tem muita gente que só porque gosta de cantar, acha que canta bem, acha que vai ser missionário. E não é assim. É um chamado específico. É um chamado muito específico. É usar os talentos. É usar os talentos a favor, mas... Talvez tem pessoas que tenham o chamado de cantar no grupo de oração só mesmo. Já tem gente que tem de sair. E você entender isso, às vezes é difícil. Às vezes você vê um cara, nossa, eu quero ser igual a ele. Mas é o que Deus tem para você? Então, o discernimento é o fundamental. Legal.
Lucas, já que o discernimento é o fundamental, vamos dizer assim, né? Então, nós já falamos aqui que o amigo do meu sonoplasta aqui, ele hoje ele tá, hein, o Alex? Tá demais. Tá sorrindo. Já que o discernimento hoje é o fundamental, pensando nisso, se a gente fosse hoje pensar na situação que o mundo está, né? A gente está vivenciando hoje aí uma situação muito complicada no planeta através da guerra e principalmente num local que é margeando ali a terra de Jesus, né? Como que você enxerga hoje esse conflito religioso dentro da tua missão? O que você percebe disso? O que isso pode ter de reflexo para nós na nossa religião, enfim? Então, ontem eu estava na cidade de Luanda, estava pregando e fazendo uma noite de louvor lá num grupo de oração. Foi maravilhoso e eu falava justamente sobre isso, que em períodos de dificuldade que a gente tem na vida, como veio a pandemia e muitas pessoas duvidaram de Deus. Sim. Muitas pessoas se perguntaram, eu inclusive perguntei, onde está Deus nesse momento? Cadê Deus? Vendo tanta gente sofrer, tanta gente morrer. Né? Hoje lá uma terra que é terra santa, mas que de santa já não tem mais nada. Porque o pecado, a consequência do pecado está gerando o quê? Morte. Está gerando morte espiritual e morte de vida mesmo, morte física. Né? A ganância, a soberba, o querer o poder está gerando, o pecado está gerando morte. E muitos inocentes acabam caindo no mesmo barco. Né? Deus dá o livre-arbítrio para a gente viver uma vida reta, mas muitas vezes quem é inocente vai sofrer a consequência de um pecado. Né? Vai acontecer. Então, muitas vezes a gente põe em dúvida, cadê Deus nesse momento? Só que aí, ontem, enquanto eu estava pregando, eu falava sobre a porta que Deus abre e ninguém tem o poder de fechar. Né? Ele é aquele que tem a chave de Davi. Lá em Apocalipse vai dizer a igreja de Filadélfia. Né? São João escreve a igreja de Filadélfia dizendo que Deus tem a chave de tudo. E que o sofrimento dessa presente vida não tem proporção ao que Deus tem para nós. Então, hoje eu vi uma imagem de um bebezinho morrendo, sendo assassinado. Eu falei, é santo, é mártir, vai para o céu. Então, é difícil aceitar, é difícil engolir, né? É doído ver. Né? Mas a gente precisa entender que não é só aqui. Deus tem uma eternidade toda para nós. E se a gente sofrer aqui, um tijolinho no céu, a gente está ganhando. Com certeza, com certeza. Então, que nós, mediante ao sofrimento, mediante aos momentos que a gente pensa que Deus não está ali, nós precisamos saber que Ele está a todo tempo. Ele está na dor, Ele está no sofrimento, Ele está na alegria, Ele está em todo tempo. Né? Deus é fiel em todo tempo. E mesmo que você sofra aqui, o que Ele tem para nós é eterno, é sobrenatural, é melhor do que qualquer coisa que a gente pode viver aqui. Com certeza. É da Bíblia mesmo, a história de Jó, né? Isso. Tinha tudo e começou aí eu fui... sofrimento. E a partir do sofrimento, ele demonstrou a fidelidade dele a Deus e ele conseguiu se restituir. Eu estava indo para... Olha que legal, lembrei agora. Estava indo para Luanda pregar, minha mãe falou assim, isso, filho, vai lá, reza. Reza para não estourar uma terceira guerra mundial. Eu falei, mãe, se estourar, eu vou fazer o quê? Se estourar, vamos embora, nós vamos antes para Jesus. Se tiver que morrer, vamos morrer por Jesus. Vamos morrer, porque não é só isso aqui. É difícil, às vezes. Eu falei, depois que eu falei para ela, eu falei, nossa, que louco, né? Que eu falei, cara de gente meio bitolado, assim, mas não é. É isso mesmo. Se a gente tiver que morrer aqui por Jesus, pelo nome, por falar o nome de Jesus, que vamos morrer então. Mas sabendo que o que tem para nós reservado, aqui não chega nem perto. É pouco, nada, mas nem perto. Sabe como é que resume tudo isso? 2 letrinhas. Fé. Já diria o Padre Limeira que nós somos estrangeiros. Né? Não tem muito pra onde correr. Fé e a consciência que o nosso lugar não é aqui. Exatamente. Lucas, opa, terceira vez posso pedir música no Fantástico. Tá demais. Tá demais. Lucas, é um prazer imenso ter você aqui. Obrigado pelo convite. Pra gente deixar registrado de novo onde o pessoal que está ali na Lente da Verdade pode encontrar o Lucas Lima. Quero convidar vocês mesmo a serem divulgadores da missão, tanto as músicas quanto os momentos que tem lá no canal do YouTube. No YouTube, Lucas Lima Oficial BR. Se inscreva no canal, comenta lá nas canções, fala que você me viu aqui, né, no podcast Eu Sou a Campus. E também no Spotify você escuta música hoje digital, que eu sei. Então coloca na sua playlist as minhas músicas. Música animada, música para você refletir, música de Nossa Senhora, tem de tudo lá e um pouco. Então entra lá no Spotify, no Deezer, todas as plataformas digitais, estão lá minhas canções. E no Instagram, me siga lá,
Para de seguir esses blogueirinhos bobo e segue alguém que vai te trazer um conteúdo de Deus. Lucas Lima Oficial BR também, tá bom? É isso aí. Hashtag católico seguindo católico. É isso aí. Vamos Para lá. você que está aí também, não deixe de seguir a nossa página no Instagram também. Eu sou a Camps e também o nosso canal do YouTube. Dê o seu joinha, compartilha, bota no grupo da família, manda para Manda avó, pra tia, pra avó. e vai compartilhando para No quem grupo você de jovens. no grupo do futebol, do boteco, enfim. Ajudar a palavra. É isso aí. Assim, Ajude aí. a palavra a propagar. Beleza, pessoal? Não esqueça também de acessar o nosso site, porque lá tem os produtos oficiais. Eu sou a Nossa Campos, lojinha. a camiseta. Não, agora é loja, viu? Não é mais lojinha? Não é de mais loja, não. rima? Agora é loja mesmo. O negócio agora Acesse é... nosso marketplace. Isso Ó. aí, isso aí. Olha lá, tem camiseta, caneca, boné, squeeze, enfim, vários itens. Camiseta laranja, camisetas verdes. Camisetas de e todos os... bonés e outros produtos. Comprando qualquer produto na loja, você nos ajuda a evangelizar também. Ajuda você a também nossa, se torna um ajuda a nossa- co-evangelizador junto Ajuda com a nossa nós. missão também, né? Certo, pessoal? Esperamos duas coisas. O próximo vídeo e o Lucas Lima no acampamento. Vamos levar o Lucas Lima para cantar para a gente no tá. acampamento e fazer acampamento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Galera, fiquem com Deus. e que Maria passe na frente de todos os seus problemas. Valeu!